Aprender a fazer esse bolo de chocolate sem glúten com calda de ganache de maracujá? Fica nesse vídeo, porque além dele, a gente vai te contar o que é que ninguém te conta que é trabalhar com internet na nossa visão. Então já fica nesse vídeo, te inscreve no nosso canal, que aqui a gente tem as melhores receitas sem glúten toda semana pra ti. Bora! E primeiramente a gente vai começar com esses 3 ingredientes, o açúcar, o óleo e o ovo, a base de qualquer bolo, e do sem glúten não é diferente. Eu sou formada em Relações Internacionais e o Julian é formado em Administração. Confesso que eu achava que eu iria trabalhar na área de RI, e após eu ter me formado, e durante meu processo, na verdade, eu comecei a ver que eu gostava muito da parte de comunicação, eu gostava muito da parte de criação. Eu sempre tive esse lado, essa veia mais artística dentro de mim. Batidos por mais ou menos uns 2 minutinhos, eu vou começar a adicionar os ingredientes secos agora. E a água quente. E aí, se tu assistiu o nosso primeiro vídeo dessa série do Papo e Panela, naquele vídeo a gente conta um pouquinho sobre como eu e o Julian a gente se conheceu. E quando eu e o Julian nos conhecemos, eu trabalhava em uma multinacional, e aí o meu cargo foi crescendo lá dentro, e nessa época o Julian já estava começando a investir em trabalho aqui na internet. E eu achei super interessante essa ideia dele, porque como eu falei agora, né, eu gosto muito dessa parte mais artística, dessa parte de comunicação. E aí veio a calhar e eu e o Julian então decidimos começar a trabalhar com a internet juntos. E aí, uma das coisas que ninguém te conta, que nem a gente colocou ali no título, é que muitas das vezes trabalhar com a internet, no nosso caso, e a gente sabe que muitas outras pessoas também, vai levar tempo. Faz mais ou menos, amor, quanto tempo que a gente tá trabalhando com isso? Que tu começou, faz uns 2 anos, né? É, por aí, 2 anos. É. E assim, é um trabalho cansativo, porque não é logo de início que tu consegue monetizar os teus vídeos. Tu precisa postar muitas vezes sem ter tendo poucas visualizações, poucos likes, o Instagram, ou seja, qualquer plataforma não entregando os teus vídeos, e muitas vezes isso é muito desmotivador. Só uma observação que eu esqueci de falar, aquela água que eu coloquei antes, ela era água bem quente, tá? Então agora eu vou adicionar o cacau em pó, pro nosso bolo ficar bem chocolatudo, e misturando. Se tu quiseres, tu pode fazer esse bolo na batedeira sem problemas nenhum. Amor, e pra ti, o que te levou a sair do teu trabalho fixo e trabalhar com a internet? Olha, eu acho que foi porque eu trabalhava também num emprego, eu trabalhava na prefeitura da minha cidade e estava bem satisfeito com lá. E eu tenho um amigo meu que ele já estava há 2 anos trabalhando com a internet, ele tinha um canal de marcenaria no YouTube. E, tipo, ele já ganhava monetização e se sustentava, no caso, com a internet. E ele deu ideia pra mim também, tipo, por que eu não investi nessa área também, sabe? Porque eu gosto muito, Sim. sabe? Eu gosto de tecnologia, gosto de conteúdo, gosto de fazer vídeo. Então a gente até começou junto de início, mas eu comecei devagarinho, eu tentei várias coisas, tentei fazer outros conteúdos primeiro, não deu muito certo. E a culinária? A culinária comecei com minha prima, primeiro, um canal de culinária, mas durou pouco tempo, e acho que aí sim, quando a gente começou a namorar aqui, a gente começou a fazer o conteúdo mesmo de culinária que eu entrei de cabeça. E agora o bicarbonato e fermento. O bicarbonato, ele vai ajudar a deixar o nosso bolo bem escurinho, o que eu acho que fica super legal para essa calda de maracujá, que vai dar um contraste bem legal. E aí eu mexo delicadamente. Essa forma aqui tá untada e eu vou usar uma forma de pudim porque eu quero que fique com esse buraquinho no meio. Se tu tiveres uma com um buraco um pouco maior, pode usar, mas essa aqui era a que a gente tinha, então é essa mesmo que vai. E aí a gente despeja a massa. Olha que massa perfeita! Lembrando que essa receita é uma receita sem glúten. Já aproveita para compartilhar com a pessoa que precisa conhecer esse bolo de chocolate totalmente sem glúten. Durante todo esse tempo que a gente estava aqui papeando, o nosso forno estava sendo pré-aquecido. Então, bora levar essa belezura pro forno. Para nossa cobertura, a gente pensou em fazer uma ganache de maracujá, com 200 gramas de chocolate branco e creme de leite derretidos no micro-ondas, de 30 em 30 segundos.
derreti o chocolate branco com o creme de leite de 30 em 30 segundos até que ele ficasse nessa consistência. E agora eu vou usar a polpa de 2 maracujás para fazer a ganache de maracujá, só bater no liquidificador. Uma outra coisa que ninguém te conta é que vai ser bem difícil de tu explicar para as pessoas. Hoje em dia já não é mais tanto, mas as pessoas estão muito acostumadas a terem trabalhos normais, digamos assim, o famoso CLT. E aí, quando tu começa a criar conteúdo, as pessoas perguntam, tá, mas como que funciona? E óbvio, é uma dúvida normal. Os nossos pais, né, amor? Eu acho que eles, por mais que eles nos apoiavam, foi um pouco complicado da gente começar a explicar para eles de que a gente iria começar a trabalhar com a internet. Eu acho que fica uma dúvida genuína no ar e ao mesmo tempo que pra gente é difícil de explicar, pra eles é difícil de entender. Mas hoje em dia, amor, tu considera que as pessoas mais próximas de ti entenderam o que tu faz? Acho que algumas sim, algumas ainda não. Acho que aos poucos sim, vão entendendo, mas ainda... Conforme a gente vai também se destacando, porque graças a Deus hoje em dia, no Instagram, por exemplo, eu e o Julian, a gente tem bastante seguidores e aqui no YouTube a gente tem crescido bastante também. Liga esse liquidificador então e bate isso. Eu quero parte só das sementes do maracujá, o que é característico do maracujá, mas a outra parte eu não quero. Então, eu vou peneirar esse suco, que ele tá bem concentrado, em cima da nossa ganache. E agora a outra parte do suco. E agora a gente vai levar ao fogo para engrossar essa calda. A gente deixou um tempinho no fogo e agora a gente vai deixar ela esfriar. O bolo sai bem facinho da forma, porque a gente deu uma montada nele antes. E olha que coisa mais linda! A ganache, que é a nossa calda, ficou esfriando enquanto que o bolo esfriava. E agora a gente coloca ela aqui dentro do nosso bolo vulcão. Se tu curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o teu like, que nos ajuda muito a continuar criando conteúdo de culinária sem glúten aqui pro YouTube. E comenta aqui nesse vídeo qual é o próximo assunto que tu queres que eu e o Julian a gente fale sobre. Amor, o que tu diria pra pessoa que tá querendo largar o emprego ou simplesmente querendo começar a trabalhar com internet? Olha, eu acho que a gente tem que avaliar bem se é realmente o que a gente quer, se a gente tem condições também de manter, porque como eu falei, eu acho que, como a gente falou na verdade, tem um processo, tem um tempo que a gente vai levar para conseguir chegar onde a gente quer. Mas eu acho que é o que gosta, o que quer mesmo, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos e, encarar o processo e é isso. Assim como o Julian falou, eu espero que se tu tá pensando em trabalhar com internet, a gente tenha te ajudado um pouquinho. E também a gente quer deixar o chat aqui embaixo disponível e aberto, porque afinal de contas a gente tá há mais ou menos 2 anos trabalhando com isso. E se nós pudermos te ajudar, pra gente vai ser ótimo. E esse bolo representa muito bem o que pra gente é trabalhar com internet. Por mais que às vezes possa parecer um pouquinho azedo, um pouco difícil, por dentro sempre vale a pena, é sempre muito docinho. Se tu gostou desse bolo de chocolate com cobertura de ganache de maracujá, deixa o teu like e te inscreve no canal. A gente tem certeza que tu não vai te arrepender. Ficou maravilhoso!